Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Conflito dos Séculos, com o tema de hoje, A Noite de Luta. Bom, meus queridos, antes de nós irmos para o estudo, gostaria de agradecer a todas as pessoas que oraram, que contribuíram, né? O Caleb foi um sucesso, mais de 75 famílias, casas. Dentro dessas casas tem casa que tem 2, tem casa que tem 3. Agora vai começar o trabalho árduo. Hoje mesmo já vou estar aqui planilhando todas essas pessoas. Já temos mais de 30 famílias estudando a Bíblia e temos que contactar as outras, né? Temos 23 crianças para o Clube de Aventureiros inscritas e 15 para os desbravadores. E vocês continuem em oração por nós para que possamos ter força, possamos ter o laço com Deus para que nós não titubeemos, né? Não, infelizmente, o Satanás vai querer bater muito para enfraquecer-nos, então precisamos muito da oração dos irmãos, ok? Então, desde já, muito obrigado. O Pix vai continuar aí para que vocês possam ajudar ao movimento, tá? O canal Caráter Cristão. Então, do desejo de vocês, se quiser doar, pode ser qualquer quantia, para que a gente possa estar avançando esses vídeos para mais e mais pessoas, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você acha que é relevante para ajudar pessoas a aprender de Jesus, nos ajude, tá bom? Então, bora para a vinheta e vamos que vamos! Bom, meus queridos, na Bíblia, o capítulo 32, ele vai mostrar que Jacó ele vai ficar com medo de encontrar Esaú, né, depois de Labão já terem resolvido as suas diferenças. Jacó, então, entra em uma luta com o próprio Cristo, né, o próprio anjo do Senhor ali, o Jesus, Miguel, e nessa luta ele sai vitorioso, porque ele não largou de Cristo, né? Assim como eu e você precisamos nunca largar de Jesus, e assim sairemos vitoriosos também. Em Gênesis 33, há o encontro entre Jacó e Esaú, e depois a separação de ambos, né? Pois cada um, depois dos presentes dados, cada um seguiu o seu foco, né? Esaú e Jacó, por mais que eles tinham muita coisa em comum, eles foram criados da mesma forma, porém o caráter deles estavam totalmente diferentes e isso atrapalharia Jacó, então Jacó preferiu seguir sozinho. E Jacó então seguiu até a cidade de Siquém, onde permaneceu por longos anos ali. Bom, no Patriarcas e Profetas, o primeiro parágrafo já vai dizer ali sobre a questão da sua volta para Canaã. Enquanto Jacó voltava para Canaã, ele lembrava de 20 anos atrás, quando ele cometeu um pecado gravíssimo, né, de tomar a primogenitura do irmão de uma forma que não deveria ser tomada, enganar o pai e assim por diante, como vocês já viram durante esse ano bíblico. Jacó, então, ele estava extremamente preocupado ao encontrar Esaú, pois ele sabia que não tinha chance. Ele não tinha instrumentos de guerra, já o seu irmão era um caçador, já sabia tudo sobre essa questão, então ele estava convicto de que ia dar muito ruim para ele. Mas Deus, no início do capítulo, demonstra, né, logo no início do capítulo 32, já demonstra que estaria com ele, porque Jacó ele consegue ver anjos rodeando e o protegendo, né? Só que o problema de Jacó é o mesmo meu e seu. Querer sempre achar uma forma de autossuficiência. Então, nós sempre queremos estar convictos de que eu consigo resolver tal problema. E isso foi justamente o que causou alguns maiores problemas para Jacó. Olha esse texto. Todavia, Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros com uma saudação conciliatória ao seu irmão. Instruiu-os para as próprias palavras pelas quais deveriam dirigir-se a Esaú. Depois de mandar ali uma forma de tentar resolver o problema com ele mesmo, sem precisar de Deus, Jacó ele já começa a dividir a família em dois, porque o plano dele é uma parte morre, a outra sobrevive.
para conseguir manter a promessa, né? A linhagem, que receberia a promessa feita a Abraão. Porém, ali, depois de dividir a família, Jacó ele foi para um local solitário e à meia-noite ele estava ali suplicando e orando a Deus. Suplicando perdão, suplicando a Deus que o ajudasse a entender o que era necessário. Então, Deus responde a oração. E Cristo, Miguel, vai até ele e toca no ombro dele. E a partir deste momento eles entram em uma luta corporal. E, obviamente, que Deus ali, né, Jesus permite que ele faça o que ele tem que fazer e ele se segura e ele começa a luta meia-noite e ele vai acabar quando o sol está nascendo, próximo de nascer. Isso me faz pensar quantas vezes eu e você já passamos horas da noite orando, lutando para que Deus nos ajude a termos confiança, fé nele. Quantas vezes, irmãos? Uma outra coisa importante é que Jacó ele não soltou Jesus. Assim como eu e você também não podemos, pois sem Cristo nada somos. E mesmo Jesus ali tocando em sua coxa, eu deixando manco, uma dor insuportável. Porém, a dor do não se sentir perdoado ainda era maior. E o texto diz o seguinte: a luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo na coxa de Jacó e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista. Soube que estivera em conflito com o mensageiro celestial, e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido, sofria mais cruciante dor, mas não o quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou-se ao anjo, chorou e lhe suplicou, invocando uma bênção. Tinha de ter certeza de que o pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para desviar o espírito deste objetivo. Sua decisão se tornou mais forte, sua fé mais fervorosa e perseverante, até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-se e insistiu: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu: não te deixareis ir, se não me abençoares. Tivesse sido isso uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade e, contudo, confia na fidelidade de um Deus que guarda o conserto. Queridos irmãos, que bênção! Jacó agora começa a entender o que é justificação pela fé. É entender que o perdão pela fé, ele precisava crer. E agora com essa luta, ele começa a ter paz. Ele queria a paz que só Deus pode nos dar. Enquanto essa luta ocorria, Esaú estava tendo um sonho para que não fizesse mal ao seu irmão. Em sua noite de angústia ao lado do Jaboque, quando a destruição parecia estar precisamente diante dele, ensinara-se Jacó que quão vão é o auxílio do homem, quão destituída de fundamento é toda confiança na força humana. Viu que o único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Desamparado, indigno, rogou a promessa da misericórdia de Deus. O pecador arrependido, aquela promessa foi a sua certeza de que Deus lhe perdoaria e o aceitaria. Mais facilmente poderiam o céu e a terra passar do que falar aquela palavra. E foi isto o que o alentou durante aquele terrível conflito. Porém, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Jesus. Quando Cristo cessar sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça-se solene um anúncio. Apocalipse 22:11. Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus de dia e de noite por livramento dos inimigos que o cercam. Quando esse texto diz que o Espírito Santo vai se retirar da terra, na verdade ele já está se retirando. Só que ele vai se retirar totalmente dos ímpios. Obviamente que dos justos não, porque nós sem Deus somos zero, somos nada. Então, nós necessitamos do Espírito Santo, tá? Porém, os ímpios serão entregues totalmente a Satanás. Então, nós seremos, assim como Jacó ali estava com medo de Esaú,
no caso, nós ficaremos aflitos pelos ímpios, porém, nós seguraremos em Cristo, e Cristo, através do seu Espírito, nos manterá fiéis a Ele. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal, que Deus lhe provará a fé e a perseverança e a confiança em seu poder para os livrar. Satanás esforçar-se-á para aterrorizá-los, com pensamento que seus casos são sem esperança, seus pecados foram demasiado grandes para receberem o perdão. Querido, Satanás ele fez de tudo para Jacó não conseguir ser perdoado, não conseguir entender a justificação. E muitos de nós hoje estamos no mesmo caminho. Precisamos acreditar, precisamos agarrar Jesus, pois agarrando Jesus, a vitória é certa. E é um passo muito importante para isso, é que nós precisamos estar se arrependendo todos os momentos, porque nossas orações só serão respondidas se estivermos arrependidos. Não adianta eu orar, Senhor, me tira o cigarro, mas eu compro e eu fumo toda hora. Senhor, me tira a bebida, mas eu vou lá e bebo. Senhor, me cura, mas eu vou lá e como coisas que vão me danificar a saúde. Não adianta. Nós precisamos se arrepender, abandonar, focar em Cristo e sairemos vencedores. Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração sua infidelidade para menores coisas da vida. Mas o Senhor mostra em seu trato com Jacó que ele não pode de maneira alguma sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permite que eles permaneçam no livro do céu, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus e mais certa a vitória do grande adversário. Aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, Satanás ele quer fazer com que você entenda que só pecados grandes valem. Mas 90% aí, ou mais, dos ímpios que vão perecer vão ser por coisas pequenas. Vão ser por uma mentirinha, por uma enganadinha, por coisas assim que aparentemente é bobinhas, brincadeirinhas. Não vai ser a maioria que vai se perder porque matou, roubou, adulterou e assim por diante. Então tome muito cuidado quanto a isso. Um outro ponto é que quanto mais elevada a posição, mais damos conta a Deus. E o Adventista do sétimo dia está elevadíssimo, porque sabe tudo, porém não está vivendo. E nós daremos conta a Deus. Por isso que eu creio, com dor no coração, que mais de 90% do Adventista não vai se salvar. Porque Deus nos deu tudo, mas nós estamos que nem Esaú, negando a primogenitura. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a ele com verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguia ganhar com o conflito em sua própria força. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. E agora que devemos aprender desta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, educação, riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala da audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Glória a Deus por isso, meus queridos. A pergunta é: quantas vezes estamos orando por dia? Toda vez que oramos, entramos na presença de Deus. Quanto mais na presença de Deus, mais força para vencer os pecados, mais força para cometer menos problemas. Precisamos orar mais. Isso é um tapa na minha cara, porque eu faço de tudo aqui, eu coloco 3 em 3 horas para orar, mas Satanás não deixa acontecer. Irmãos, nós precisamos de, no mínimo, 2 orações longas, manhã e tarde, manhã e noite. Mas precisamos estar constantemente em oração durante o dia. Seja de olho fechado, seja fazendo as coisas, sempre está pensando: Senhor, me ajuda. Senhor, está numa batalha, não entra numa batalha sem orar. Não precisa estar ajoelhado todo momento. Você pode ali, Senhor, agora neste momento eu vou ter uma reunião, me ajude a falar, me ajude a representar Jesus. Aí você, eu vou sofrer alguma coisa, né? O meu chefe vai me chamar para uma reunião onde eu fiz alguma coisa errada. Senhor, me ajude a não me exaltar, a fazer conforme, a ouvir, entendeu? E aí você vai conversando com Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Deus Todo-Poderoso, estamos aqui neste momento para agradecer ao Senhor as lições que o Senhor nos deu neste vídeo, para que possamos aprender e colocar em prática. Perdoe nossos pecados, nos purifique e nos faça ser mais cristãos de oração.
É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém.